Olá, começa agora mais um Chá das Quatro e hoje eu, Isa Coimbra e Simone Lacerda vamos falar sobre traição. Como lidar com a deslealdade de uma pessoa que nós amamos. E no programa de hoje nós vamos falar também sobre perdão e como ele pode ser benéfico para as nossas vidas. Então fique ligadinho, o nosso programa já começou. Gente, nós teremos uma ajuda nesse bate-papo. Por isso eu te convido a conhecer a nossa convidada de hoje. Letícia Brandão é cantora formada no CTMDT. Por 5 anos fez parte do Diante do Trono como backing vocal. Em 2015 lançou o primeiro álbum solo, Confio. Em 2019, Letícia passou a fazer parte do casting da Oni Music, lançando seu primeiro projeto pela gravadora intitulado Na Voz da Lê. Letícia trabalha com mentoria para auxiliar ministros e cantores ao redor do Brasil e com o projeto A Arte de Ministrar e Cantar. Casada com Jarley Brandão, tem um filho, o pequeno Samuel. Ai, que bom. Obrigada, Letícia. Prazer ter vindo conversar com a gente nesse assunto tão delicado, né? Graças a Deus, não tem nada a ver com você. Graças a Deus. Mas a gente quer jogar a luz aí nesse assunto tão delicado. Acho que talvez por isso mesmo a gente não trouxe uma pessoa aqui que já vivenciou essa situação, porque a gente não quer mexer numa ferida aí. Sim. Mas a sensação de ser traído por alguém que a gente confia, a pessoa que nós amamos. E, é claro, a gente está falando aqui principalmente sobre a traição dentro de um casamento, mas a traição não acontece só no âmbito do casamento. Ser traído por uma melhor amiga, por exemplo. Alguém que você investiu, alguém que você cuidou, alguém, às vezes, que viveu um momento de muita dificuldade e você se deu por aquela pessoa, você ajudou essa pessoa e depois aquela pessoa sai falando coisas a seu respeito, inventando histórias a seu respeito. Cada um aqui conhece uma história de traição? Todas nós conhecemos? Sim. Eu conheço. Eu tenho sim, né? Uma, mas com amizade. Porque a gente coloca muita expectativa. Meu filho mesmo, pequeno, outro dia falou comigo assim, mãe, você não pode colocar tanta expectativa nas coisas, porque a sua frustração vai ser muito grande. Eu falei, peraí, quantos anos que ele gente, onde você ouviu isso? Deixa eu conversar com seu filho um pouquinho, Quantos anos que o Estevão tem, Simone? 8 Ele anos. falou isso comigo. Eu falei, menina, onde que você ouviu isso? Mas tá bom, vamos continuar, pode me dar mais conselho. Deus está te usando, Estevão. Deus está te usando, vão nesse caminho. Porque é difícil, eu acho que é igual, a gente estava até conversando aqui antes, né? Existe uma frase, eu não sei de quem que é, mas ela existe, que fala assim, por que me odeias tanto se eu nunca te ajudei? Porque às vezes, gente, parece que não todo mundo, né, de jeito nenhum, mas uma pessoa que você cuida, que você investe, que você, de repente, evangeliza, você batiza, a vida da pessoa é transformada, não por sua causa, claro, mas a gente foi um canal naquilo ali. E, de repente, por alguma coisa que a pessoa colocou uma expectativa que você nem sabe, porque muitas vezes a gente nem sabe da expectativa, e ela é frustrada, aquele relacionamento acaba. Né? Então, eu acho uma forma de traição, assim. É porque, normalmente, uma pessoa que é ferida por uma expectativa frustrada, ela não fica apenas ferida. O problema da ferida é esse. Ela sai transbordando por todos os lados. A pessoa sai compartilhando verdades e mentiras, né? Ah, fulana de tal, não é isso tudo que parece, não. É isso e aquilo, né? A Letícia já fez parte do Ministério Diante do Trono, eu também, a Isa também. Aí, Simone, só faltou... Só faltou você cantando com a gente. Cantando ou dançando. Eu não canto nem danço, eu posso ajudar na paleta de cor. Ela faz os figurinos, né, e tal. Mas, enfim, e a gente sabe muito, vivenciou isso, as pessoas... Eu amo Diante do Trono. O problema também do afeto adoentado. A pessoa ama além da conta, cria uma imagem de acordo com a sua imaginação, e quando essa imagem não corresponde à realidade, o amor
vira ódio de uma hora para outra. Assim, bastou uma coisa, alguma coisa que não correspondeu à humanidade do outro, à fragilidade do outro. Ou não. Ou não, né? A não correspondência de uma expectativa. Criou-se uma ideia e, na minha cabeça, a Ana Paula Valadão tinha que fazer assim, assim, assado. Não fez, não? Te odeio. Entendeu? Então, a gente vê isso acontecendo, né? E tal. Agora, essa traição aí, eu acho que é mais fácil de perdoar. A traição de um amigo, a traição de uma pessoa que você ajudou. Eu acho que dói bastante. Você fica chocado, decepcionado, já aconteceu comigo. Mas você pensa assim, a vida que segue. Principalmente quando você pensa assim, eu fiz por amor ao Senhor, eu fiz com o Senhor no meu foco. Então, vai voltar para mim outra via. Eu fiz tudo que eu podia. Eu fiz tudo que eu podia, né? Eu fiz o que eu dei conta. Que está no seu relacionamento o tempo todo, né? Sim, sim. Igual aí no caso de um casamento, né? É diferente. Agora, no casamento, você mora debaixo do mesmo teto com a pessoa te conhece de um jeito que nenhuma outra pessoa te conhece. O João me conhece de um jeito, o Jarley te conhece, né? O pastor Fábio te conhece, o Flavinho conhece a Isa, de um jeito que os nossos pais não nos conhecem. Né? É verdade. É intimamente, e é mais do que o envolvimento sexual, é aquela coisa de alma. Hoje eu estou num período do meu casamento que eu preciso de falar muito pouco, entendeu? Assim, eu olho para o João, ele já sabe o que eu estou falando, só com o olho. Quer dizer, a gente foi se afiando, né? Essa intimidade foi sendo construída ao longo dos anos e nós chegamos nesse ponto que hoje a gente já entendeu quando o outro não está bem, quando o outro está falando socorro, me tira daqui, entendeu? E tal. A gente já entende o outro só de olhar. Imagina uma pessoa dessa trair. Tem perdão, gente? É complicado, viu, gente? Primeiro vou entender esse negócio de perdão. Todo mundo respirou. Fala, Letícia. Foi tão engraçado esses dias. Por algum episódio, alguma situação que aconteceu, e Jarley e a gente começou a conversar, amor, se acontecesse algo assim, se fosse eu, né? Lembrei que foi um assunto falando que hoje, em gabinetes pastorais, o que mais tem sido falado é que as mulheres que estão traindo. Sim. E não os homens. Infelizmente, é uma realidade. Tem sido uma realidade. E a gente ficou até assustado, né? Mas eu falei, amor, Deus nos livre. Mas se fosse uma situação assim, ele não perdoava, não que não perdoava, mas seguir o relacionamento não seguiria. Eu acho que é algo muito difícil, porque, como você disse, olha para o João, João olha para você, tem toda uma cumplicidade, toda uma história, vocês com seus digníssimos, e eu também com o Jarley. E, de repente, pensar em passar por um momento assim, você considerar permanecer no relacionamento, só o amor de Deus mesmo, né? É porque quebra a confiança, né? E aí você está numa caminhada que você já construiu tanto, e aí parece que tudo que foi construído desmorona. E aí você, é claro que você vai colocar todas as outras construções em xeque, né? Porque se me enganou nisso, será que também não me enganou em outros momentos? Desde quando isso acontece, né? Então, assim, é muito delicada essa construção toda. Eu acho que traição é traição. Mas a gente vai vendo, né, no aconselhamento, na vida, que existem histórias e histórias, né? Tem história, com quem? Foi com a minha melhor amiga, foi com a minha irmã. Não, foi com uma pessoa que eu não conheço. É uma traição de anos. Não, foi uma queda. Então, eu acho que tem muita coisa que envolve aí, né, para essa decisão. Agora, o fato é que perdoar, ele é para a pessoa que recebe, mas também ele é para quem libera. Porque a pessoa que não libera perdão, ela fica presa naquilo ali também. Verdade. E ela também não consegue seguir a vida. Seja com quem traiu, ou seja, né, por uma nova possibilidade, enfim. Biblicamente, a gente sabe que é o único caso, né, que a palavra diz a respeito de um novo casamento. Porque a palavra de Deus fala, né, através da vida de Paulo, por causa da dureza do coração do homem, né, então ele dá, então, a carta de divórcio, né? Mas se a gente for parar para pensar, não é isso que Deus teria, né? Deus sempre tem a reconstrução, Deus sempre nos ensina a dar a segunda face, a caminhar mais uma milha. Mas processar tudo isso, com certeza, não é uma caminhada fácil, né? Eu já vi pessoas que falam que comparam a traição de um casamento a uma morte, né? Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é porque... Por quê? Eu acredito que é porque morte dos sonhos, morte dos projetos, né? Morte de tanta coisa. Da confiança.
Então, é algo realmente muito sério. Eu não sei minha reação, mas em nome de Jesus, não... Agora, eu acho colocar uma pimentinha. Eu vou falar igual a Helena, gente, vou pôr uma pimentinha nesse chá aqui. Jesus escolheu alguém que ele já sabia que ia trair. E aí? Como é que fica, né, isso, né, Helena? Porque Jesus sabia que ia ser traído e ele escolheu alguém para estar ali naquela roda que iria o trair. E quando ele vem com o sinal da traição, que era um beijo, logo depois do beijo, Jesus reage dizendo: aqui vens, amigo. Ele chama Judas de amigo. E ele não estava sendo irônico. Né? Eu tenho cá para mim que naquela fala, Jesus estava dizendo assim: você está me traindo, mas isso não muda o amor que eu tenho por você, que eu tive por você até aqui. Eu te vi como amigo e continuo te vendo como amigo. Né? E eu fico pensando também, Isa, se... Ok, Jesus... Isso aqui rola um papo teológico agora. Rola um papo teológico. Vamos descascar a pimentinha. Olha aí. Jesus estava... Deus, Jesus Deus. Mas Jesus também estava preso na nossa humanidade. Claro. Então, eu fico pensando se Deus Pai permitiu a ele saber de tudo logo, antes, entendeu? Eu acho assim que Jesus sabia que um ia trair, mas será que ele já sabia na hora que Judas entrou no grupo que ele seria o traidor? Eu fico pensando isso. Ou o Senhor, o Pai o deixou saber isso logo ali, perto, né, chegando o momento, na ceia, né? Quem seria, a gente não sei, isso aí nós temos que perguntar para Jesus. Quando a gente chegar lá, a gente sonda com ele. Mas, biblicamente, né, a gente sabe que na ceia ele fala. Ele fala, na ceia. Que um ali iria o trair. Iria trair. Então, ele já tinha essa informação. Na hora que ele lava os pés, um pouquinho antes da ceia, já na cerimônia para a ceia, ele vai lavar os pés dos discípulos. E aí, quando ele lava os pés, o texto de João 13 diz: sabendo ele que Satanás tinha colocado no coração de Judas Iscariotes o desejo de traí-lo. Então, ali relata que ele ficou sabendo. Mas ali, Isa, estava há 48 horas da crucificação, praticamente, entendeu? Já estava na reta final. A coisa já estava estreitando. Dali ele saiu da ceia, foi para o Getsemane e Judas já saiu dali para entregar ele. Né? E tal. Então, assim, bom, a gente não sabe. O fato é que Jesus respondeu à traição dizendo: o que você está fazendo não muda quem eu sou. Né? Esse é o ponto, eu acho. Né? Agora, será que a gente consegue isso? Né? Eu acho assim, qual que é o limite do perdão? Porque, por exemplo, perdão sempre. Isso. Perdão. Até 70 vezes 7, perdoar. E Jesus não coloca perdoa se o pecado for pequeno, perdoa se o cara... se traiu uma vez, só perdoa. Se for uma vida inteira de traição, não perdoa, não. Né? Ele não colocou esse ponto. O perdão é obrigatório. O perdão é uma ordenança, o perdão é um mandamento. Por quê? Porque de perdoar depende a minha sanidade, a minha integridade e a minha relação com Deus. E é uma ação sua, né? Exatamente, é uma ação minha. Então, eu preciso de entrar nesse processo. Sim. Pode não ser fácil, não ser repentino, mas eu tenho que me submeter a esse processo até que o Senhor conclua essa obra em mim. A questão é, então, para traição, tem perdão? Tem. Tem perdão. Pode ser um processo doloroso, longo, difícil, mas tem perdão? Tem. Porque se o Senhor não ia mandar a gente fazer uma coisa que a gente não desse conta ou que Ele não estivesse pronto a nos dar suporte para isso. Até porque Ele nos perdoa diariamente. Diariamente. Né? E a gente então, não é fácil, nós também não. somos traidores. Sim. Né? Diariamente. A gente tem nossas... Misericórdia, Nossas espero que não, mas tem. Às vezes, uma ação, uma fala, né? Não fugindo aí um pouco desse assunto mais polêmico, mas Deus nos manda fazer aquilo que Ele faz com a gente. Exatamente. Né? Do jeito que eu amo vocês, é que vocês vão se amar uns aos outros. E aí Pedro foi lá, negou Jesus. É uma outra forma de traição. Né? Não conheço, não. Nunca vi, não. E Jesus faz questão de voltar e fazer esse resgate de Pedro. Então, gente, desculpa, mas perdão está aí no nosso DNA, está no DNA do cristianismo. Entra aí nessa bacia, porque é para nós. Agora, quando que igual a Isa colocou, limite, a Isa colocou uma pimenta com força aí, né, Letícia? Ela falou, olha, porque tem pessoa que trai uma vez só, foi uma queda,
puxa vida, um vacilo, né, e tal. E tem outra que vem numa história de traição, trai a pessoa 1, 2, 3, 10 vezes, tem outra família, entendeu? Tem outra... Não, você perdoa, trai de novo, perdoa, trai de novo. Perdoa, trai de novo. Também tem aquela questão do... Chega e fala, né, vou mudar. Às vezes foi uma vez só, uma única vez, mas com a sua melhor amiga. Não, e outra coisa aqui, só para acrescentar, tem diferença, né, entre a traição descoberta e a traição confessada. Sim, ainda também tem mais isso. isso. Tem isso. A traição que normalmente é confessada é uma traição gerada por genuíno arrependimento. A pessoa se arrependeu tanto que ela não está dando conta de lidar com aquilo. E aí ela vai e eu preciso confessar, eu errei, mesmo correndo o risco de ter o relacionamento encerrado. Né? A pessoa que é descoberta é outro papo. E aí, gente? A pessoa descoberta, provavelmente, ela vai trair de novo. Né? Eu conheço casos, né, de pessoas assim que confessaram e realmente, não estou justificando nada, mas nunca mais fizeram isso. Realmente foi um arrependimento e teve fruto desse arrependimento. Mas as que foram descobertas, as que eu conheço, eu não vi fruto de arrependimento, nem a pessoa que foi traída teve esse fruto. Então, existe essa diferença. Eu acho que o perdão, ok, a gente já conversou, a questão do e aí, o que fazer com isso? Eu acho que depende muito de uma estrutura da pessoa, né? Em Deus. Porque a minha estrutura, eu não sou capaz de, talvez, de permanecer, de reconstruir uma confiança. Mas Deus tem projetos e sonhos, né? Para as vidas, individualmente, como casal. Então, precisa ser uma reconstrução muito feita em Deus, porque eu creio que Deus também traz esse tipo de resposta, né? Eu conheço casos, né, de traição, onde, mesmo biblicamente, a pessoa tendo a opção do divórcio, a pessoa entendeu que ela deveria permanecer e que ela conseguiria, pelos filhos, pela história de anos de casamento, pela forma como a coisa aconteceu. A pessoa conseguiu digerir, processar e em Deus ela conseguiu permanecer. Mas a gente sabe que tem pessoas que mesmo perdoando, talvez por ter vivido uma história, já visto uma história assim dentro de casa, de um pai, não consegue lidar com aquilo ali, né? Então, eu acho que é uma coisa muito da pessoa que passa, porque realmente não tem um padrão. Nós somos tão individuais, né? Dentro das nossas histórias e acontecimentos. Tem uma questão, só interromper rapidinho, da questão do relacionamento abusivo. Por quê? Eu conheço também, a gente que sempre conhece, né? Tem várias pessoas. De uma pessoa que tem um relacionamento de anos, casada, e era uma pessoa muito assim, o seu esposo era muito dedicado, e ela não correspondia tanto, até um ponto que ele virou a chave. Só que ele virou a chave, a gente fala com força, né? De com força, o mineiro fala. Por quê? Ele foi para o outro lado, aí começou com traições e tudo mais, e ela mudou completamente. Ela se tornou aquela mulher carinhosa, aquela mulher que respeitava. Mas aí ela já está num quadro de anos assim. É como se fosse, gente, ela já mudou e ele permanece com esse caso de traições. E vai, chega, ela descobre e fala, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas não há uma mudança. E ela fica naquele relacionamento, eu não sei, até coloco para vocês, se na mente dela talvez ela pense, não, porque eu fiz desse jeito. Agora eu tenho que perdoar. E agora eu tenho uma que culpa, perdoar. né? Assim. Isso, uma culpa, sabe? E vive nessa família, nesse contexto, e que não há paz, né, num relacionamento assim. Imagina, ela sempre está com aquela expectativa, agora ele vai mudar. E não muda. Chega mais uma traição. É complicado demais, gente. Olha, a questão da traição é que ela nunca vem desacompanhada. Ela vem com uma série de maldições junto. Gente, é uma coisa reincidente. Eu já observei em casais que atravessaram traição como o problema financeiro entra com tudo. Às vezes, casais que tinham uma estabilidade financeira, depois da traição, desestrutura tudo, vem uma ruína. Desemprego, dificuldade, sabe? Parece assim que vem um demônio e chama a patota dele todo e entra com força, né? Eu conheço muito de perto, dentro da família, fora da família, pessoas amigas que eu convivi na época que elas estavam sendo traídas e elas perseveraram. Elas perdoaram e perseveraram, crendo que aquele quadro podia mudar. E eu via milagres acontecendo.
né? Para começar, dentro da minha casa, né? Meu pai teve um caso de infidelidade, minha mãe perdoou e, graças a Deus, esse ano eles fazem 60 anos de casados. E essa restauração, ela reverberou na nossa vida, né? Foi quando Jesus entrou. Na verdade, foi nessa crise do adultério do meu pai que Jesus entrou. E eu lembro da minha mãe falando comigo, Suleninha, eu não quero justificar. Depois é que eu fui entender isso. Quando isso tudo aconteceu, eu ainda era muito criança. Depois, quando eu já era uma mulher quase indo para o casamento, né? Eu já tinha ali meus 19, 20 anos, é que a minha mãe conversou sobre isso comigo abertamente e tal. E eu falei com ela assim, mãe, ficou algum resíduo? A senhora tem algum ressentimento em relação a isso? Ela falou assim, não tem, não ficou nada. Jesus tirou tudo. Deus restaurou o meu casamento. E eu também passei a ver que no processo de traição, eu não estou inocentando o que o seu pai fez. Não tem justificativa uma traição. Mas eu também percebi os meus erros no processo. Como eu cooperei com algumas coisas. Eu era muito ciumenta. Então, às vezes, o que não existia, eu criava. E eu mostrava para o seu pai algumas coisas, entendeu? Eu acabei cooperando. Na visão dela, ela acabou cooperando com o processo por causa dos ciúmes excessivos, né, e tal. Ela era muito insegura, tinha muitos ciúmes e, nesse processo, ela falou que ela acredita que pode ter contribuído para isso. Mas o fato é que Jesus entrou, restaurou todas as coisas e ela escolheu perdoar, né? E graças a Deus por isso, porque eles permaneceram juntos, Jesus pôde escrever uma nova história, entrou na nossa casa através dessa dor aguda e atingiu toda a nossa família. Agora, eu creio que a maioria dos casos de traição, a maioria, tá, gente? Tem gente que é sem caráter mesmo e tudo. Mas eu creio que a maioria desses casos já havia aí algum desarranjo, como você falou aí, né? Algumas coisinhas que ela percebeu, que de alguma forma ela contribuiu, né? Alguns desarranjos. Então, por exemplo, às vezes a gente vê dentro de um relacionamento muito ríspido, muito seco. Seja a mulher ou o homem, porque a gente falou que hoje a traição até tá bem assim, né? Tem muitas mulheres traindo. Às vezes é aquele homem que só trabalha, que não dá atenção para a mulher. Ou aquela mulher que é muito seca, muito ríspida. Ou a gente vê muito, às vezes, uma falta de compromisso, até mesmo no sexo do casal. A Bíblia diz sobre isso, só que ela fala na palavra jejum. Né? Ela fala, se vocês entenderem que vocês querem, né, fazer um jejum, que não seja por muito tempo, para que não seja um motivo ali. Né? Então, assim, a gente vai vendo que nenhum pecado, normalmente, né, ele é uma coisa que, aconteceu. Não, a coisa vai, sabe? Um processo, né? Então, ao mesmo tempo, assim, que a gente está falando sobre isso, eu queria os para-casas, né, Helena? A gente analisar um pouquinho como é que está o nosso casamento, como é que estão as nossas relações, né? Porque, às vezes, a gente não está construindo uma casa saudável, um relacionamento saudável. E as nossas atitudes podem estar causando reações no outro. Então, recentemente, por exemplo, situações, às vezes a mulher, a gente escuta muito sobre isso, não se cuida, ou nada é justificativa, né? Nós só estamos falando de uma questão de cuidados aqui, né? São tantas coisas aqui, né? Eu acho que você falou uma coisa interessante, nada justifica, mas o fato é que acontecem algumas coisas que podem deflagrar uma traição. E é bom a gente falar sobre isso, a gente identificar, porque a falha na comunicação do casal abre o precedente para que haja traição. Uma coisa simples, se ensina muito para as meninas, para as moças, dentro do contexto da igreja, olha, cuidado com essa roupa que você está usando, porque você pode estar provocando um cara que não é o seu marido. Então, você com um decote, uma roupa curta, cruza as pernas e tal, vai atrair o olhar do homem. E a gente não deve fazer isso, a gente não deve defraudar uma pessoa, né? Então, meninas, se cuidem, o jeito que vocês vão se vestir, qual é a comunicação que vocês estão emitindo com a sua roupa. Ok, porque os homens são visuais, né? Mas não se ensina para os homens que as mulheres são auditivas e que o homem deve elogiar a mulher dele ou a menina que ele está cortejando e que deseja namorar. Então, quando o cara começa a chegar e falar, nossa, tá linda, cortou o cabelo, essa cor ficou muito bom para você, você faça isso se você tem um interesse nessa menina.
né, de assumir um relacionamento com ela. Senão, é defraudação. Você elogia uma mulher casada. O marido nem percebeu. Ela perdeu 10 quilos, o cara não percebeu, não falou nada. Ou se percebeu, ficou calado. Coisa de homem. E aí chega o galalau e fala assim, nossa, você tá tão bem, né? Essa roupa te caiu tão bem. Você fez a sobrancelha? Como assim? Você fez a sobrancelha? Né, e tal. E aí, a menina começa... Gente, eu já vi isso acontecendo muitas e muitas vezes. Aí, começa... A sobrancelha tá bonita, o cabelo tá bonito, perdeu peso. E aí, ela começa a se encantar com esse comentário. Ela foi atraída por aquilo que ela ouviu. Ela começou a se encantar pelo comentário. E aí, ela começa a se aprontar para o cara, para ela ter mais um elogio. E aí, estabelece uma conexão emocional. Aí, os dois começam a conversar, a criar uma amizade. Daqui a pouco, ela está confidenciando coisas que ela deveria estar confidenciando com o marido. Ela nutre uma amizade com um outro cara que ela deveria estar nutrindo com o marido. E pronto. Aí, a cama é questão de tempo. Né? E oportunidade. Então, a gente entende isso e a gente tem que ensinar. Eu literalmente estou falando para os nossos filhos. Casou? Seus olhos agora são para sua esposa. Olhou para a outra, achou bonito? Não olha a segunda vez, não. Porque você tem uma esposa. Entendeu? E não vai elogiar a mulher do outro. Gente, eu já vi essa história. O cara que começa a elogiar, elogia. Daqui a pouco, ele está traindo a mulher dele. Entendeu? Porque cria-se um ambiente e uma oportunidade de abrir um precedente para um envolvimento emocional que precede a cama. E também já... E que também já é uma traição. Isso, e aquela questão também de amizade entre casais, né? Amizade entre os casais, gente, alta periculosidade. Mantenha as cercas de proteção. Isso. Você deve sim. Você já teve alguma dificuldade com isso, Letícia? Olha, graças a Deus, não, né? Você sentiu assim, nenhuma amiga sua assim, mas, Jale, querida, então começa com a mão na perna. Eu já tive, de amiga não, mas como todos nós aqui, né, com muito contato com pessoas, e muitas pessoas acabam admirando, poxa, sua família é tão linda e tal. E já aconteceu uma situação de o Jale está fazendo, porque a gente tem contato tanto com homens e mulheres em reuniões e tudo mais. Ele estava dando um treinamento e dentro desse treinamento musical tinha uma pessoa que ela estava fragilizada em relação ao casamento dela. Só que a gente estava tranquilo, né? E tinha situações que ele precisava, era só um grupo e só tinha ela de menina. E ela começou a querer conversar sobre o casamento com ele. Ele, na hora... Olha, essa conversa é com a minha esposa. Ela é ótima para conversar. Ótimo, muito bom. Sabedoria do cara, gente. A luz vermelha acendeu e ele já passou. Fica a dica, né, gente? Homens, pastoreiem homens. Isso. Mulheres, pastoreiem mulheres. Né? Falando em luz vermelha acesa, gente, a luz vermelha do intervalo está chamando. Então, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta.